Serei breve, mas o Espírito Santo ele vai falar ao seu coração, ao nosso coração. Capítulo de número 10. 1 Coríntios, capítulo de número 10, versículo de número 32. Diz assim a palavra de Deus: não se tornem motivo de tropeço nem para judeus, nem para gentios, e nem para a igreja de Deus. Assim como também eu procuro em tudo ser agradável a todos, não buscando o meu próprio interesse, mas o de muitos, para que sejam salvos. Sejam meus imitadores, como também eu sou imitador de Cristo. Ó Pai, nós te louvamos pela tua palavra, e que o teu Espírito Santo ministre e fale aos nossos corações, em nome de Jesus Cristo, amém. Quem falou isso aqui foi o apóstolo Paulo, mas antes, o apóstolo Paulo, ele foi Saulo, e Saulo foi um perseguidor da igreja. Saulo perseguia os discípulos de Cristo. Paulo estava, que era Saulo, em uma missão para perseguir, para prender os discípulos que estavam pregando, falando do evangelho da salvação. Mas é nesse momento em que Paulo tem uma experiência com Deus. E Saulo, ao ter essa experiência com Deus, ele tem a sua vida totalmente transformada, ao ponto de agora, neste momento, onde nós acabamos de ler, neste versículo, ele diz para os discípulos: sede meus imitadores, como eu imito a Cristo. Isso mostra para cada um de nós o quanto o poder do Espírito Santo de Deus agindo na vida de um homem pode transformar. Não há quem não possa ser totalmente transformado, liberto, restaurado pelo poder do Espírito Santo de Deus, quando nós abrimos o nosso coração para Ele agir. Não há vida que continue a mesma após o encontro com Jesus, após o encontro com o Espírito Santo. Você está aqui e muitos de nós levantamos a nossa mão e declaramos Jesus Cristo como Senhor e Salvador, e você foi salvo. Mas será que esse era o único propósito? Não. Existe algo além. Porque se fosse só até o momento onde eu levanto as minhas mãos e confesso Jesus Cristo como Senhor e Salvador, Deus podia já me levar para estar com Ele. Porque se esse fosse o único propósito, o propósito já estaria alcançado. Eu confesso Jesus Cristo como Senhor e Salvador, estou salvo, então Deus pode me levar. Mas se Deus me deixou aqui, se Deus te deixou aqui, após você confessar Jesus Cristo como Senhor e Salvador, é porque existe um propósito. E nós precisamos entender e conhecer este propósito. E o propósito é sermos discípulos de Cristo. Por isso ele diz: ide por todo mundo, pregai o evangelho e fazei discípulos. Após você receber a sua salvação em Cristo Jesus, existe um propósito para você e para mim, que é sermos discípulos e fazermos discípulos. E nós precisamos viver debaixo deste propósito. Quando
Deus disse para Adão: agora vai e povoe a terra, faça filhos. Era no sentido de fazer a população crescer, povoar a terra. Mas agora existe um novo propósito, que é: agora você que confessou Jesus Cristo como Senhor e Salvador, agora a sua missão, o propósito é você ir e fazer discípulos, porque agora você vai fazer com que o reino de Deus venha crescer. Nós precisamos entender esse propósito e viver por este propósito. Mas para entender esse propósito e viver por este propósito, eu e você também precisamos saber o que é ser um discípulo. O que é ser um discípulo? Eu vou te dizer aqui algumas coisas que não é ser discípulo. A vida do discípulo é uma vida que chama Jesus para o centro. Chama Jesus para ser o primeiro. Queria pedir aqui a ajuda do Breno, por favor, Breno. Eu vou ilustrar. Breno, nessa ilustração, vai representar Jesus. Fique aqui, por favor. Então, ser discípulo é você trazer Jesus para o centro. É você sair do centro e trazer Jesus para o centro. E quando as pessoas olharem para você, elas vão ver Jesus. Isso é ser discípulo. Obrigado, Breno. Isso é ser discípulo. E nós falamos hoje aqui, durante o dia, sobre o discipulado. E o discipulado, ele vai nos ajudar a entender esse propósito e a viver por isso. Vivermos como discípulo, trazendo Cristo para o centro, colocando Jesus em primeiro lugar e vivendo por Ele. Abrindo mão das nossas vontades, abrindo mão dos nossos desejos e prazeres, para que a vontade dEle prevaleça. E o discipulado, ele vai te ajudar nisso. O discipulado, ele vai nos ajudar a entender que Jesus precisa ser o primeiro. No discipulado vai nascer um discípulo. Somente um discípulo vai poder gerar discípulos. Por isso que, para você discipular alguém, para você cuidar de uma vida, você precisa ser um discípulo de Cristo. Alguém que entendeu o propósito. Porque como eu posso guiar alguém se eu não entendi o propósito? Então, se eu entendo, se eu desejo discipular alguém, eu preciso entender que primeiro eu preciso ser discipulado. Eu preciso ser cuidado para poder cuidar de alguém. É preciso ter esse entendimento. Porque a gente só pode gerar aquilo que nós somos. Você só pode gerar discípulos se você for discípulo. Mas, infelizmente, hoje, quando a gente olha para a vida de alguns, a gente vê que muitos ainda não entenderam o propósito. Muitos ainda não entenderam que precisam ser discípulos para poder gerar discípulos. E discípulo significa aquele que procura ser igual ao mestre. E aí vale aqui a reflexão para cada um de nós. Será que você tem sido como seu mestre, Jesus? A sua rede social, o que você posta, o que você fala, tem a ver com Jesus?
Porque infelizmente hoje eu vejo muitos dizendo que são discípulos, mas postando nos stories, TikTok, uma dancinha que não tem nada a ver com Cristo. Fazendo umas postagens, falando coisas e tendo atitudes que não tem nada a ver com Cristo. E aí ainda querem discipular alguém. Nós precisamos entender o propósito e viver por ele. Abrir mão daquilo que não tem a ver com Cristo. A nossa vida precisa revelar Cristo para alguém que precisa conhecer Cristo. E aí, querido, uma vida que não coloca Jesus no centro, uma vida que não coloca Jesus como primeiro lugar, essa vida ela não consegue esconder qual é a prioridade para ela. A gente vê, hoje aqui na mesa nós ouvimos falar sobre o batismo com o Espírito Santo. E o batismo com o Espírito Santo, querido, é você demonstrar que você teve essa experiência através dos frutos, do fruto do Espírito Santo na sua vida. Não é, eu sou batizado com o Espírito Santo. Não é o que eu falo, mas é a minha vida que vai demonstrar isso. A minha vida vai revelar isso. A minha vida vai demonstrar se eu tenho chamado Jesus para o centro, se eu tenho colocado Jesus no centro, se eu tenho colocado Jesus em primeiro lugar, se eu tenho amado a Deus acima de todas as coisas, ou se qualquer prazer do mundo vai me tirar do foco. A gente tem trocado os prazeres, a gente tem desejado os prazeres, a gente tem trocado o relacionamento com Deus, a gente tem trocado a paz de Deus, a gente tem trocado o amor de Deus pelos prazeres. Muitos estão desejando e trazendo para o centro os seus próprios prazeres e tirando Jesus. E quando você tira Jesus do centro para colocar as suas vontades, você está tirando a paz, você está tirando a alegria, você está tirando o amor, frutos do Espírito Santo. E aí por isso que hoje a gente vê uma geração, uma multidão de jovens com problemas de ansiedade, de depressão, porque estão preocupados em satisfazer os seus desejos e não entenderam que quando nós tiramos os nossos prazeres e as nossas vontades e trazemos Jesus para o centro, nós estamos trazendo a paz de volta, a alegria, o amor. Coloque Jesus no centro da sua vida. Coloque Jesus em primeiro lugar. Ame ao Senhor acima de todas as coisas. Busque diariamente, constantemente este relacionamento com o Espírito Santo. Porque é com o Espírito Santo que nós seremos discípulos melhores, que entendemos o propósito de Deus para nossas vidas. Entenda que Deus te chamou para ser discípulo e para fazer discípulos, porque muitos estão precisando ter um encontro com Deus, muitos necessitam ter uma experiência com Jesus, uma experiência que possam transformá-los, libertá-los, e o Senhor conta comigo e contigo, conta com os discípulos. Nós precisamos para os dias de hoje de discípulos, verdadeiramente discípulos. A gente não está precisando de frequentadores de igreja. A gente precisa de pessoas que estejam dispostas a renunciar às suas próprias vontades, a pagar o preço para viver o propósito de Deus.
E quando nós pagamos o preço de renunciar às nossas vontades para viver os propósitos de Deus, para fazer a vontade de Deus, você vai experimentar da boa, perfeita e agradável vontade de Deus para a sua vida. E aí eu digo que entra a paz, e se envolve a paz de Deus, a paz de você entender que você está vivendo debaixo de um propósito. A paz de você entender que você está cumprindo a sua missão. Porque quando nós nos entregamos aos nossos desejos, os nossos desejos, ele nos leva a caminhos tortuosos. Caminhos que não têm a ver com o propósito de Deus ao qual nós estamos falando. Caminhos que nos levam ao pecado, e a gente sabe que o salário do pecado é a morte. A morte pode não ser física, mas a morte da tua esperança, a morte da paz, a morte da alegria. Mas Cristo é vida, e vida eterna. E nós precisamos, como discípulos de Jesus, anunciar essa vida, anunciar esta mensagem, que Cristo veio para a salvação de todo aquele que nele crê, e nos deu uma missão, um propósito: ide e fazei discípulos, ide e fazei discípulos. Deus deseja usar a sua vida de forma poderosa, querido. Deus deseja usar a sua vida para que vidas sejam transformadas, para que vidas sejam libertas. Eu queria te convidar a ficar de pé. Tudo que ouvimos aqui nessa conferência durante todos esses dias, que você, como eu falei aqui, guarde essa palavra e aplica ela. Pegue como um estilo de vida para você. Entenda a sua missão, o seu chamado. Todos nós fomos chamados. Chamados não é só o pastor que vem aqui na frente para pregar a mensagem. Chamado não é somente o líder que lidera o grupo jovem, ou que lidera a MNI, o departamento de missões, departamento de juventude, de escola dominical. Não é só o líder da célula. Todos nós fomos chamados. Todos nós temos uma missão. Todos nós temos um propósito. Ide e fazei discípulos. Deus quer usar a sua vida, querido, de forma poderosa. Deus, Ele quer te encher com o Espírito Santo dEle. Ele quer te usar. Ele quer colocar palavras nos seus lábios para que você seja uma bênção. E como eu falei aqui, se na sua reflexão você entende que você não tem sido ou vivido como um discípulo de Cristo, você está tendo essa oportunidade de se arrepender para viver uma vida com Deus, uma vida de santidade. Porque para ter o Espírito Santo morando em você, você vai precisar de uma vida que demonstre Jesus no centro. Porque o nosso Deus é santo. E a palavra de Deus diz que o santo não se mistura com o profano. Então, se você deseja o santo habitando em você,
você precisa viver uma vida que mostre que quem está no centro é Jesus. Uma vida que diz: a minha vontade já não importa mais. A minha vontade, os meus desejos, os meus prazeres, eu abro mão, eu renuncio, para que Cristo possa estar no centro. Para que as pessoas possam olhar e ver, através da sua vida, Jesus Cristo. Deus é amor. Só que isso não vai ser fácil, isso não é fácil. É sacrifício. É como foi falado, é aquela faquinha toda hora te apunhalando, incomoda, é o espinho na carne. Porque os nossos prazeres, vira e mexe, eles vão estar ali, querendo tomar o centro. E é por isso que diariamente nós precisamos estar em comunhão com Deus. Diariamente nós precisamos estar fiéis na nossa leitura da palavra, no nosso devocional, diariamente, porque isso vai fazer a diferença. Isso vai nos dar força para nos manter firmes. O discipulado, aquele que vai te acompanhar, vai fazer a diferença. E querido, discipulado não é ter o seu amigo crente junto contigo, seu amiguinho crente. Discipulado não é você sentar com alguém para fazer um debate bíblico. Apesar de todas essas coisas não ser nada de errado, é bom você ter um amigo crente. É bom você, às vezes, sentar com um amigo e debater. Mas discipulado não é isso. Discipulado não é, muitas vezes, o estudo bíblico. E isso é muito bom, nós temos escola dominical. Mas o discipulado é você colocar Jesus no centro. E é por isso que nós falamos, se você ainda não é discipulado por alguém, procure isso, porque o discipulado vai fazer toda a diferença na sua vida. Eu estou com 16 para 17 anos que eu entreguei a minha vida para Jesus, e a transformação ela veio através do poder de Deus, do Espírito Santo, mas Ele usando também o discipulado, para que eu entendesse o propósito de Deus para a minha vida, para que eu entendesse que o mais importante é Jesus estar no centro. Nós precisamos desse cuidado, nós precisamos cuidarmos uns dos outros. Nós precisamos, querido. Então, essa mensagem que está fechando essa nossa conferência, é uma mensagem para te dizer que não caminhe só. Na verdade, a conferência, tudo que foi ministrado, foi para te despertar para isso. Não ande só. Você não precisa caminhar sozinho. Encontre um discípulo para te ajudar a ser um discípulo. Se você ainda não faz parte de um discipulado. Pai, em nome de Jesus, ó Deus, a nossa oração é para que todos possam aplicar tudo isso que foi ministrado aqui em nossa conferência, Pai, que o Senhor possa aplicar essa palavra em nosso coração, que nós possamos viver para este propósito, Pai. Ó Deus, que nós possamos crescermos juntos, Pai. Ó Deus, mas crescer de forma sólida, Pai, através de um propósito, Senhor. Através deste trabalho com o discipulado, Pai, porque nós entendemos, Senhor, que a nossa geração, ó Deus, os nossos jovens precisam ser cuidados, ó Deus, e a juventude lá fora precisam olhar para nós e enxergar Jesus Cristo. Ó Deus, nos ajude, Senhor, ó Pai, em nome de Jesus, nos ajude a ser imitadores
do Senhor, Pai, em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus, Senhor. Que o Senhor venha levantar, Pai, uma juventude, eu não digo somente juventude da Igreja do Nazareno, porque aqui nós temos, Pai, jovens de outras denominações, mas que o Senhor possa levantar uma juventude, ó Deus, que entende que o Senhor precisa estar no centro, uma juventude que entende que o Senhor precisa ser amado acima de todas as coisas, ó Deus, levanta uma juventude, Senhor, disposta a sacrificar por Ti, Senhor, uma juventude disposta a renunciar, a pagar o preço, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Ó Deus, nós entendemos que essa mensagem, a mensagem que foi falado nesta conferência, não é uma mensagem boa aos ouvidos, mas é uma mensagem que faz bem ao nosso espírito. É uma mensagem que nos faz ser melhores. É uma mensagem que nos faz crescer. Nos faz crescer e amadurecer espiritualmente. Ó Deus, e esse é o nosso objetivo. É sermos uma juventude com maturidade espiritual. Uma juventude que entende qual é o propósito. Uma juventude que entende que o pecado não pode ter lugar em nosso meio. Ó Deus, e nos ajude a viver por isso, a pagar o preço, ó Deus, por isso, para que o Teu nome seja glorificado e para que nós possamos cumprir essa missão de ir e fazer discípulos, ir na escola, ir na faculdade, ir no trabalho, ir aonde o Senhor quiser e sermos exemplos, sermos discípulos e fazermos discípulos. Essa é a nossa oração, Pai, em nome de Jesus. Amém. Aplauda ao Senhor, querido. Glória a Deus.